Graça e paz, família Ibodantas e demais irmãos em Cristo Jesus. É com muita alegria que estamos iniciando mais um PPP, Pergunte para o Pastor, hoje, quinta-feira, 11 de junho. A pergunta de hoje é: Pastor, em Apocalipse capítulo 20, verso 6, fala sobre a primeira ressurreição e a segunda morte. Gostaria de entender melhor. O que é a primeira ressurreição e a segunda morte? Os primeiros 10 versículos do capítulo 20 do livro de Apocalipse contém todos os ensinamentos bíblicos específicos sobre o reinado de Cristo durante 1000 anos. A despeito dos muitos livros e dos muitos volumes escritos a respeito deste assunto, o apóstolo João, na ilha de Patmos, que teve a visão das últimas coisas, apresentou apenas alguns detalhes específicos. Os detalhes específicos apresentados por João, no capítulo 20, verso 6, foram: durante o milênio, Satanás estará preso. Os mártires, crentes fiéis, ressuscitarão dentre os mortos no começo desse reinado. Um outro detalhe que João destaca é: eles se assentarão em tronos e participarão do reinado de Cristo na terra. O seu estado é de bem-aventuranças, porque eles não temem a segunda morte, servem a Deus e a Cristo como sacerdotes. Antes de continuar trabalhando sobre a primeira ressurreição e a segunda morte, quero abrir um parêntese para apresentar rapidamente as principais interpretações sobre o milênio. As 4 posições que se propõem a tentar responder os questionamentos sobre o milênio são o milenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. O milenismo, ele defende a ideia de que o milênio já foi iniciado na primeira vinda de Cristo e terminará na sua segunda vinda, quando haverá a ressurreição geral dos mortos, o juízo final e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Já o pós-milenismo, como o próprio nome sugere, entende que o milenismo também ocorrerá antes da segunda vinda de Cristo. Mas ao contrário do milenismo, o pós-milenismo entende que o milênio será um período de grande paz e prosperidade, resultante da pregação do Evangelho em todo o mundo. O pré-milenismo histórico defende a ideia que o milênio será um reino literal de Cristo na Terra durante 1000 anos, e esse período será iniciado com a sua segunda vinda. Cristo governará a partir de Jerusalém e será um período sem igual na Terra. E por último temos o pré-milenismo dispensacionalista, que também defende que o milênio será literal na Terra e também começará na segunda fase da segunda vinda de Cristo. Agora, diferente do pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista estabelece um tratamento completamente diferente, um tratamento distinto
entre a igreja e o Israel. Ou seja, Deus possui dois propósitos. Um propósito com relação à terra e ao povo de Israel, e o outro propósito relacionado com o céu e a igreja. Bem, aconselho que vocês possam aprofundar o estudo dessas 4 posições que interpretam o milênio: o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Claro que aqui eu apenas dei algumas rápidas pinceladas, mas isso merece um estudo mais aprofundado. Fechando parênteses, vamos voltar então à pergunta original. O que é a primeira ressurreição? Segundo o comentário bíblico de Brodmann, esta primeira ressurreição inclui apenas os mártires que foram decapitados por causa do seu testemunho fiel. Evidências adicionais de sua fidelidade são verificadas na observação de que eles não têm a marca da besta em suas frontes, isto é, em suas testas, como também não têm a marca da besta em suas mãos. O apóstolo João enfatiza de novo que apenas os mártires são ressuscitados na primeira ressurreição, afirmando que os outros mortos não foram ressuscitados senão depois que se passaram os 1000 anos, isto é, depois que terminou o milênio. Mas o comentário de Brodmann, ele abre espaço quando diz que alguns intérpretes pensam que é possível que crentes fiéis que resistiram ao culto ao imperador, mas não foram mortos, isto é, não foram mártires, podem estar incluídos nessa primeira ressurreição. E no comentário de Brodmann encontramos a conclusão sobre Apocalipse 20, versículo 6, dizendo que esta bênção especial, a bênção desses mártires ou desses crentes fiéis que não se dobraram à adoração ao imperador, essa bênção é pronunciada nessa primeira ressurreição. Eles não precisarão temer mais. A segunda morte não poderá feri-los. Eles são ainda mais benditos pelo fato de serem sacerdotes e de reinarem com Cristo durante os 1000 anos. Mas além dessa visão que encontramos no comentário de Brodmann sobre a primeira ressurreição, quando ele diz que João se refere apenas aos mártires e depois ele acrescenta a possibilidade que alguns crentes fiéis que não se dobraram à adoração ao imperador também podem estar incluídos nessa primeira ressurreição. Mas há uma outra linha de pensamento que diz que a primeira ressurreição ela ocorre em vários estágios. Isso já é um pensamento diferente de Brodmann. Continua essa linha de pensamento. O próprio Jesus Cristo, as primícias, como está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, trata sobre a ressurreição. Paulo diz que Jesus ele abriu o caminho para a ressurreição de todos os que creem nele. Houve uma ressurreição dos santos de Jerusalém. Nós podemos encontrar isso em Mateus capítulo 27, versos 52 e 53, quando Jesus ressuscitou. Logo em seguida, também pessoas mortas ressuscitaram, a qual devem ser incluídas nessa consideração da primeira ressurreição. Esse é o primeiro estágio da primeira ressurreição.
O segundo estágio está na ressurreição dos mortos em Cristo, no retorno do Senhor, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Isto é, na segunda vinda de Cristo, muitos ressuscitarão. E o terceiro estágio, de acordo com essa linha de pensamento, é que a ressurreição dos mártires no final da tribulação, conforme Apocalipse capítulo 20, verso 4. Então, eu apresentei essas duas linhas de pensamento a respeito da primeira ressurreição, conforme está em Apocalipse capítulo 20, verso 6. A primeira, a visão de Brodmann, quando diz que João se refere aos mártires, aqueles que foram decapitados pelo testemunho que deram a respeito de Cristo. Depois o próprio Brodmann, ele abre espaço também da possibilidade que crentes fiéis que não se dobraram ao culto ao imperador e foram mortos, não como mártires, mas se mantiveram fiéis a Deus, também ressuscitarão nessa primeira ressurreição. A outra linha de pensamento é que diz que a primeira ressurreição ela tem 3 estágios. O primeiro estágio inaugurado pelo Senhor Jesus quando ressuscitou dos mortos, e conforme Mateus capítulo 27, versos 52 e 53, muitos também ressuscitaram. A segunda fase está na segunda vinda de Jesus, conforme 1 Tessalonicenses 4,16. E o terceiro estágio está, de acordo com essa linha de pensamento, em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, quando fala da ressurreição dos mártires. Agora, respondendo, o que é a segunda morte? A segunda morte é propriamente a morte que os iníquos experimentarão no mundo da angústia. Em Apocalipse capítulo 2, verso 11, encontramos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Também encontramos no próprio livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 14, o seguinte: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. O significado aqui, meus irmãos, é que todos aqui que são referidos como tendo parte na primeira ressurreição estarão seguros contra tudo isso que encontramos em Apocalipse 2,11, falando sobre a segunda morte, e Apocalipse 2,14. Então será um dos privilégios abençoados no céu, onde haverá segurança absoluta contra a morte em toda e qualquer forma. O que pensamos no que é a morte aqui, e ainda mais quando pensamos nas amargas dores da segunda morte, podemos muito bem chamar esse estágio de abençoado. Isto é, no céu estaremos isentos eternamente de qualquer forma de segunda morte. A segunda morte é justamente algo que somente os iníquos experimentarão. E Apocalipse chama a segunda morte o lago de fogo. Você pode enviar a sua pergunta para o meu WhatsApp 79999760798. Próxima quinta-feira, se Deus permitir, estaremos mais uma vez aqui respondendo mais uma pergunta. Apenas ressaltando que a segunda morte é a morte de tormento eterno no lago de fogo para os infiéis
que enfrentaram o juízo do grande trono branco. Isso, meus irmãos, é algo que devemos agradecer ao Senhor Jesus, porque através dele vencemos a morte. E a segunda morte não temeremos, porque ressuscitaremos com Cristo Jesus. Até a próxima quinta, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos.